Se eu pudesse elencar hoje qual que é a maior dor das pessoas que disparam e-mail marketing, talvez eu poderia dizer que essa dor é de conversão. Talvez essa seja a sua, talvez seja o que você está passando hoje. Eu vou te dizer que não existe fórmula mágica para resolver esse problema, existe método. Muitas vezes você dispara os e-mails achando que só por disparar, por enviar, da maneira como enviou, ele já vai te dar resultado, mas não é assim. Como o canal de tráfego exige você também fazer otimizações, olhar, testar e etc., a mesma coisa tem que acontecer no e-mail marketing. Você precisa constantemente testar. O seu público pode ser diferente de outros públicos. Então não dá para você olhar métricas e resultados de algumas pessoas e achar que isso vai funcionar para você também. Mas existem coisas que são lógicas e que você precisa aplicar na sua operação para que você tenha resultado. Então, se você, dono de e-commerce, está disparando e-mail, está tendo dificuldade de conversão, não está fazendo isso muito bem hoje, esse vídeo é para você e espero que você goste. Caso você goste, compartilhe esse vídeo, pode se inscrever aqui também, vou estar postando mais conteúdos mensalmente sobre e-mail marketing aqui no canal e conto com a sua ajuda. Nesse vídeo eu vou mostrar para você exatamente como fazer designs de e-mail, ou seja, como fazer e-mails que de fato convertem. Então eu conto com a sua ajuda nesse conteúdo, caso você goste também deixe seu comentário e vamos nessa. Bom, então já estamos aqui na minha tela e a gente vai falar exatamente de como a gente pode criar e-mails que convertem. E caso vocês queiram ter acesso a esse documento, vai estar com um link na descrição. Mas indo para aquilo que de fato interessa, né? Hoje no mercado de e-commerce a gente está vendo que novas lojas estão surgindo o tempo todo. E algumas marcas elas já estão olhando para o canal de e-mail marketing como algo importante para a operação, enquanto outras nem estão fazendo isso, muito por falta de expertise. Mas muitas das que fazem do jeito que dá, né? Simplesmente seguem templates básicos, fazem o trabalho preguiçoso talvez, e às vezes até conseguem ter resultado, mas deixam passar algo que é fundamental para a diferenciação do negócio delas, que é o alinhamento com o design. Hoje a gente já percebeu que em estudos que a gente fez, até testes, né, a gente tem 3 vezes mais receita com e-mails de design. Isso por quê? Porque o design ele tem um lado atrativo que o texto não tem. E quando a gente está falando de e-commerce, a gente está falando de produto, as pessoas querem visualizar aquilo que vão comprar. E se a gente deixa isso de lado, a gente acaba perdendo em conversão. Mas antes da gente entrar de fato no conteúdo, eu quero falar um pouco sobre mim, né? Então eu sou o Lucas, eu sou fundador da Wave Email, uma agência focada especificamente em e-commerce. A gente só trabalha com e-mail marketing para e-commerce e já faturamos mais de 10 milhões em receita atribuídas por e-mail para mais de 20 clientes nos últimos 12 meses. Aqui está alguns dos nossos resultados, né? Então taxa de impacto e receita por e-mail em alguns clientes e também as minhas redes sociais. No documento, caso você pegue, vai estar lá também. E além disso, toda sexta-feira às 8 da manhã eu disparo um e-mail para minha base de assinantes da minha newsletter, onde eu falo sobre algum assunto específico de e-mail marketing. Caso você esteja querendo aprender mais, como você está fazendo aqui nesse vídeo, essa é a newsletter correta para você, principalmente para você que é dono de e-commerce e quer aprender um pouco mais sobre e-mail marketing. Indo para aquilo que de fato interessa, o primeiro ponto importante que eu preciso destacar aqui é que e-mail bonito não significa dinheiro. Muitas vezes a gente acha que só o design já basta para a gente ter dinheiro na conta, mas basicamente não, né? A gente tem que envolver metodologia e design para que esse resultado aconteça. E por que o design de e-mail importa? O primeiro ponto é mais receita, né? Então a gente já fez diversos testes, teste AB de fato com design e sem design, e a gente viu que com design gera 3 vezes mais receita, ou seja, só a gente implementando um design qualificado, mexendo em espaçamento, tamanho e estilo, isso já traz mais resultado para os nossos clientes. E além do aumento de receita, a gente também tem a diferenciação. Então o seu layout, seu design faz com que você seja diferente das outras marcas que são concorrentes suas. Basicamente hoje o seu contato recebe diversas mensagens na sua caixa de entrada, e se ele não vê diferenciação, basicamente ele não vai olhar para você. Ele vai ver você como diversas outras marcas, não tem diferenciação nenhuma. E um outro ponto que é extremamente importante é o engajamento da lista. Quando você consegue comunicar com frequência através dos e-mails com os seus clientes e com designs agradáveis, eles continuam em contato com você. Basicamente o que a gente tem que fazer é que o design gere feedbacks visuais positivos. Um ótimo design libera dopamina, faz uma associação positiva e gera mais aberturas futuras. E um outro ponto de destaque que as pessoas deixam de lado é a entregabilidade. Quando você envia bons e-mails, você tem alta taxa de abertura, alta taxa de clique e consequentemente você mostra para os provedores que o seu trabalho é bom. Então Google, Yahoo, qualquer outro vai ver que você faz um trabalho legal e isso faz com que os seus e-mails cheguem na caixa de entrada. Diferente daqueles e-mails que são ruins, as pessoas não abrem, nem clicam, que vão direto para spam ou promoção. E além disso, existe uma questão de autoridade. Quando a gente olha para esses dois carros, é evidente aquele que a gente considera mais bonito, né, mais atraente. E a parte do design é a mesma coisa.
Quando um cliente vai olhar para você no meio de vários outros envios e ver que você tem algo diferente, algo que chama a atenção dele, que é mais sofisticado e que cuida bem dos envios que você faz, consequentemente ele vai olhar mais para os seus envios, ele vai olhar para os seus e-mails e vai querer acompanhar as coisas que você envia. Então, cuidar da sua autoridade é ponto fundamental, porque ela não passa só credibilidade para o e-mail, mas passa credibilidade para a sua marca. E que por fim entra na parte de brand, né? Se a gente tem um site bonito, anúncios bonitos e e-mails feios, o cliente cria uma percepção positiva nos anúncios no site, quando vai para o e-mail, esse padrão ele não fecha. Então a gente tem que trabalhar isso, por quê? Porque senão isso vai prejudicar suas conversões. E o brand ele precisa ser consistente em todos os canais, não pode haver diferenciação. Por exemplo, um é mal feito, o outro é muito bem feito. Isso vai prejudicar os seus resultados. E saindo dessa parte teórica e entrando naquilo que é importante, a gente entra nos princípios fundamentais. O primeiro princípio que você precisa trabalhar nos seus e-mails é a facilidade de clique. Quando as pessoas vão abrir seus e-mails, elas estão quase no automático. Então qualquer atrito na hora de clicar faz com que ela simplesmente saia. Você precisa facilitar o clique ao máximo. Então a gente tem que ter um botão acima da dobra, a gente tem que ter botões grandes ao longo do e-mail, CTA claros e CTA centralizado. Então, falando sobre o botão acima da dobra, né? Basicamente, aqui está um exemplo da Insider que traz bastante relevância sobre isso. Hoje, se você cadastrar na Insider e receber os e-mails deles, vocês vão perceber que todos os botões estão acima da dobra. Você vai receber o e-mail, vai clicar, na hora que você abrir, você já vai ver que vai ter o botão logo de cara. Ou seja, quando isso tudo está visível, a chance de você ter um clique é muito maior do que quando o botão está lá embaixo ou escondido dentro dessa primeira dobra. Os botões eles precisam ser grandes, né? A tela do iPhone, por exemplo, que a maioria das pessoas utilizam, tem 7 centímetros, então não tem muito espaço. E a gente precisa ter botões grandes para que a área de toque seja mais fácil, né? Ou seja, a pessoa vai lá e clica de fato. Aqui a gente tem um exemplo ruim, né, onde está o botão bem pequenininho e lá no canto, e aqui a gente tem um exemplo muito melhor, né? Ou seja, ele já está com destaque, chamando atenção para que o clique aconteça, né? Outro exemplo são os CTA claros, né? Então, algumas marcas acabam utilizando o CTA muito simples, porque eles querem ser mais clássicos e tudo mais, mas isso prejudica também o resultado deles. Basicamente, a gente tem que ver, nesse caso aqui, que a gente pode ser bem mais transparente em relação ao clique, ao botão. Ou seja, ser claro mesmo para aquilo que a gente quer que o cliente faça. Outro detalhe que as pessoas acabam deixando passar é sobre o botão centralizado, né? A gente fez um teste do botão do lado esquerdo e o botão centralizado, e aqui está a diferença significativa de resultado, né? Então a gente até teve menos abertura, teve mais clique e mais taxa de pedido realizado com o botão centralizado. E o segundo ponto que a gente tem que trabalhar aqui são os designs escaneáveis, né? Ninguém está sentado analisando seus e-mails, as pessoas estão andando, estão no banheiro, estão indo comer, enfim, dando uma pausa rápida, e aí você tem ali em torno de 2 a 4 segundos para passar sua mensagem. Tem que otimizar esse e-mail para que ele passar o olho, né? Ou seja, a pessoa vai olhar aquilo, já vai entender e vai fazer as suas ações, né? Então isso inclui alguns fatores, né? Que é simplicidade, seções bem definidas, pouco texto e títulos e pontos principais claros. Sobre a simplicidade a questão é bem clara, né? Então a gente está olhando aqui para 2 e-mails, um exemplo ruim e um exemplo bom. Aqui a gente tem bastante texto, vários CTAs, texto para todo lado, e aqui não, a gente tem algo bem objetivo, rápido, a pessoa consegue escanear isso de forma tranquila, não precisa ter que parar para ler essas letras miudinhas aqui. Basicamente aqui já está bem claro a ideia do e-mail. Sobre as seções claras, acho que isso aqui é bem tranquilo, né? O cérebro humano ele gosta de organização e clareza. Se a gente tem algo que é só uma cor, não tem tanta divisão, a gente se complica. Esse exemplo aqui já mostra, né, que tem um banner inicial, aqui a apresentação do desconto, outra parte apresentando outros produtos e por fim um fechamento. O texto mínimo também é extremamente relevante, a gente vê aqui exemplos muito ruins, né? Ou seja, tem muito texto aqui. E aqui a gente já tem algo muito mais direto, apresentando o produto e sendo claro em relação àquilo que a pessoa tem que fazer. Quanto mais a pessoa tem que ler, menor é a sua conversão, porque você tira, né, a ação dessa própria pessoa. Então é ideal que você consiga trazer dentro do e-mail um texto mínimo, né, ou seja, copy mínimo. E por fim, para fechar esse tópico, nós temos as headlines e pontos principais bem claros, né? Ou seja, headlines e pontos principais claros faz com que o e-mail fique bom, ou seja, a pessoa entenda claramente aquilo que está sendo representado nessa comunicação. E o ponto 3 de destaque é o brand no design, né? O e-mail pode ser muito bonito, mas não ter nada a ver com a identidade da marca, ou seja, tem que ter uma conexão entre isso. E é importantíssimo que você consiga, dentro dessa proporção de identidade, incluir gráficos com a identidade da marca, tipografia correta e estilo visual consistente, ou seja, não pode ter coisas diferentes daquilo que está no seu site, no seu Instagram, nos seus anúncios. Agora nós vamos falar sobre as seções de um e-mail, né? Ou seja, além da gente entender toda essa estratégia que está por trás de uma metodologia,
questões específicas, nós temos também a estrutura. O e-mail é dividido em seções e a gente precisa saber o que fazer em cada uma delas. Aqui está uma estrutura ideal de e-mail marketing, né? Banner principal, ponte, vitrine e footer. Você precisa ter domínio disso tudo, é o que a gente vai falar agora. Aqui está a parte mais importante do seu e-mail, que é o banner principal. Essa seção é onde você deve focar mais esforços, tá? Então 75% dos seus esforços tem que estar direcionado para essa seção. Questões que a gente já comentou antes, né? Então você tem que otimizar o e-mail para que ele fique acima da dobra. Então título claro, imagem forte, proposta de valor clara, botões bem visíveis. Aqui está muito claro isso, né? Então a gente tem uma headline clara, um produto claro, um botão de destaque em vermelho e sem necessidade de scrollar, ou seja, a pessoa abriu, ela já vai ver isso na cara, ou seja, ela não precisa descer para ver essas imagens, para ver esse botão. Tudo já está nessa primeira dobra. Outra coisa fundamental, botão no topo. Todos os e-mails precisam estar com o botão aqui na parte superior. Se você quer que a pessoa clique, você não quer reduzir as chances dela clicar, então você precisa fazer com que os seus e-mails tenham o botão aqui na parte superior, bem no começo do seu e-mail. E você também precisa seguir a hierarquia de triângulo invertido, né? Ou seja, headline, corpo e CTA. Essa estratégia é fundamental para que você tenha mais conversão. Aqui está o exemplo de como é que a gente usa isso em todos os nossos clientes. Agora vamos para a seção de transição que a gente chama de ponte. Ela necessariamente não precisa estar em todos os e-mails, mas ela é muito fundamental para algumas comunicações, né? Então, aqui você pode usar subtítulos e destaques nessa parte e aqui está alguns tipos de transição, né? Então, texto de apoio, elemento visual, depoimentos, fotos, benefícios, passo a passo, dicas, né? Aqui, por exemplo, está uma transição com texto de apoio, né? Ou seja, aqui teve a transição e o texto. E aqui está pontes de depoimento, ou seja, você pode colocar depoimentos também nessa parte. Pontes de características, ou seja, dicas, tópicos, nós versus eles, isso aqui também funciona na ponte. Ponte de galeria, né? Colocar fotos que representem aquele produto também pode funcionar muito bem, entre diversas outras possibilidades que você pode usar para fazer com que o seu e-mail fique mais limpo e fluido. E outra seção muito importante é a seção de produto. Aqui não tem muito mistério, nós temos que apresentar os principais produtos daquele e-mail e fazer com que as pessoas cliquem, né? Então é importante que a gente tenha CTAs individuais, como está aqui nesses exemplos, né? Botões individuais para cada produto, os títulos clicáveis, sublinhados também, né, dos produtos para que isso aconteça. Então aqui a gente só tem o botão específico, né? Finaliza esses e-mails também com o CTA geral. Isso é muito importante, isso aumenta a sua conversão, né? A gente vê aumento de 25% nos cliques quando a gente coloca isso. Por quê? Porque não dá para colocar nem todos os produtos aqui. Então você leva para a coleção através desse botão. Aqui está alguns exemplos de vitrines que você pode usar para os seus e-mails e também para um produto só. Caso você queira apresentar apenas um produto, aqui tem algumas possibilidades e ideias que você pode utilizar. E a gente está chegando no fim do vídeo, essa é uma dica que eu preciso te dar. Copie. É exatamente isso, copie. Pode ser que você olhe para outras marcas e veja coisas que você gosta e você pode usar isso a seu favor também. Muitas vezes quando você olha para grandes marcas ali, existem e-mails valiosos que você pode replicar. São e-mails que possivelmente eles já testaram para ter aquele tipo de resultado. Então você pode usar isso ao seu favor, copiando e utilizando também para sua base, para que você possa ter melhores resultados. O próprio Steve Jobs dizia, não sei se essa frase é exatamente dele, né? Mas bons artistas copiam e grandes artistas roubam, né? Então isso é muito interessante, você também pode usar isso ao seu favor. Aqui são 5 marcas que eu considero ótimas para você se inspirar, né? Insider, a Bob, a G1, a Seed e a Eliat, né? São marcas lá de fora, né? Que você pode utilizar a seu favor para consequentemente copiar os e-mails dele. Você também pode usar sites como o Milde ou Really Good Mails. Aqui você consegue ter acesso a todas as marcas, basicamente 90% dos e-mails aqui que grandes marcas mandam, né? Você consegue encontrar. E no Really Good Mails você consegue ver aqueles e-mails que performaram bem até por sessão. Caso você queira ver por automações específicas, lá você consegue ver também. E por fim eu vou deixar um bônus para vocês, que é todos os nossos templates editáveis que a gente usa com os nossos clientes. Então você vai ter acesso a mais de 50 templates de e-mails que você consegue integrar eles, ou seja, fazer com que um banner seja conectado a outro, criando mais de 3.000 e-mails. E para você ter acesso a isso, é só você entrar no link da descrição, pegar esse documento e ir até o final dele, que lá vai estar o link para esses templates. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você quer aprender mais sobre e-mail marketing, aqui é o lugar certo. Só clicar em se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Valeu!